Bom, Simone, eu não vou me identificar, nem colocar nomes. Como é um espaço para contar histórias de vida, eu resolvi contar e compartilhar com vocês a minha. Por isso que eu enviei, mas quero deixar tudo anônimo. Bom, isso aconteceu há muitos anos atrás. Foi uma experiência de vida que me ajudou a amadurecer. Eu conheci uma pessoa que morava assim, mais ou menos perto de casa. Eu o conheci através dos meus irmãos. Na época, bem ao lado de casa, tinha um campo de vôlei, todo mundo brincava ali. Nessa época, eu tinha um outro namorado, que na verdade já estava mais me afastando. Ele era um pouco mais velho do que eu e eu não tinha tanta experiência. Então, demos uma festa em casa e toda a galera do vôlei veio, inclusive ele. E a gente começou a conversar. E justamente nessa noite, o meu ex-namorado, eu tinha falado que se ele não viesse nessa festa, que eu não ia querer mais. Tá, na festa, eu e essa outra pessoa conversamos muito, mas não rolou nada. Na semana seguinte, quando eu fui trabalhar, eu terminei com meu namorado. Mas não estava pensando em ficar com ninguém. Lá uma noite, quando eu encontrei com ele no caminho, eu chegava da escola e encontrei ele no caminho. Ele marcou de passar em casa pra gente conversar. A gente conversou e daí começou a surgir uma paquera e depois começamos a namorar. No começo, tudo maravilhoso, tudo belo. E com o tempo, acho que 1, 2 ou 3 anos, eu posso dizer que eu tive uma relação tranquila. Depois disso, a minha vida virou um inferno. Ele começou a me enganar. Eu nunca fui muito de estar saindo à toa. Era para o trabalho, para a escola e para casa. E depois que ficamos sérios, só saía com ele. A coisa foi ficando mais séria e ficamos noivos. Ele morava na casa dele e eu morava na minha casa. Eu perdi a minha virgindade com ele aos 24 anos de idade. E isso depois de 3 anos a gente namorando. Aí aconteceu. Então, quando é a primeira vez, a gente idealiza. Na época eu era assim, muito romântica. E aquela coisa toda. E tudo bem. Depois disso, eu comecei a viver um pesadelo. Começaram os trotes. Na época tinha telefone fixo em casa. Gente, era toda hora ligações de várias meninas juntas dizendo que eles estavam ficando com elas, que eu era uma chifruda, diziam que viam ele com outra mulher e daí pra frente. Eu comecei a ter medo até de atender o telefone. Uma noite minha mãe foi a uma festa. Quem estava lá? Ele. E eu dormindo em casa feito besta. Quando ele viu, ficou todo errado. Depois disso, muitas pessoas da minha família me falavam coisas dele. E eu juro pra vocês, eu acreditava nas pessoas, mas não sei o que acontecia, não conseguia terminar. Assim, para resumir, eu sofri muito, muito mesmo, tudo o que uma pessoa poderia sofrer. Não em relação à violência física, mas mental. E para completar, eu descobri que ele saiu com uma prima minha que vivia na minha casa, onde eu contava tudo para ela. Soube através de outra prima que andava com ela. Gente, não fui tirar satisfação de nada, só me afastei. Não quis me pôr ao ridículo e me rebaixar, até porque já havia acontecido, mas foi muito complicado. Eu fiquei arrasada. Muitas pessoas que gostavam de mim não suportavam ele, e eu, tonta, só ia desculpando. Aí o cachorro começou a trabalhar em uma empresa que ficava em um interior próximo. Nos falávamos todos os dias. Todos os dias. Ele vinha todo final de semana. Como ele era o rei da mentira, me falou que a partir daquele final de semana, ele ia ter que ficar no projeto, porque a demanda do trabalho tinha aumentado. Depois de muitos dias, de muitas indas e vindas, a verdade é que a gente já estava um pouco afastado. Mas continuávamos noivos. Aí chegou aos meus ouvidos que quando ele dizia que não vinha, ele estava na casa da mãe dele com outra. Ele andava pela outra rua, safado. Ele estava namorando já há 2 anos com essa moça estando comigo. Meu Deus. Ela sabia de mim, mas pensava que já havíamos terminado. Nesse mesmo dia, ele marcou um encontro para conversarmos.
Como ele vinha de viagem, achei melhor ele vir em casa, tomar um banho e depois nos encontrávamos. Mas ele disse que se fosse em casa não iria mais sair. Eu até brinquei. Será que é porque a outra está lá? E ele ficou com raiva. Bem, nos encontramos em um barzinho e ele me perguntou. Ai, gente, cadê? Desculpa, no barzinho ele me perguntou se eu não queria trabalhar na mesma empresa que ele. Tinha uma vaga para telefonista. Bem, eu disse que não estava muito certa se queria. Enquanto conversávamos, eu perguntei se ele tinha outra pessoa. Se ele tivesse, que a gente terminaria numa boa, né? Numa boa. E ele, como tinha mentira pregada na alma, disse que não. Depois de muita conversa, voltamos para casa. Ele me deixou umas 2 casas à frente da minha e seguiu a pé. Gente, a minha mãe tinha um sono leve e naquela madrugada eu bati e chamei e ela não escutou. Resolvi ligar para a casa dele e sabia, se tivesse alguém diferente lá, iria atender o telefone. Dito e feito. Na mesma hora fui até a casa dele, eram umas 2h30 da madrugada. Tudo deserto, mas ninguém na rua. Mas naquela hora não queria saber de nada, só de resolver tudo aquilo. Ao chegar lá, a luz acesa e a porta entreaberta. E ele mentindo para outra trouxa, o porquê ele havia chegado àquela hora. Quando empurrei a porta, ela estava sentada no colo dele. E eu perguntei, então essa que é a sua namorada? Ela só saiu do colo e ficou sentada sem dar uma palavra. Vou falar, gente, eu não fiquei mais decepcionada por ver ela com ele, e sim a forma que ele me tratou. Como uma ninguém, dando mais importância a ela do que a tudo que passamos juntos. Fui para casa chorando e vi o dia amanhecer. No outro dia fui trabalhar e quando cheguei, minha mãe tinha ido passar o final de semana na casa da minha tia. Por volta das 5 da tarde, a trouxa veio me procurar para ouvir os 2 lados. Conversamos bastante, contei tudo o que havia passado com ele. Depois disso, na mesma noite, ela terminou com ele. Hoje, anos passaram. Ele ainda passa aqui na rua e nos falamos de oi. Graças a Deus não sinto nem raiva dele. Hoje sou casada já há 16 anos e sou feliz. E ele casou e separou. Vive ciscando por aí e vai acabar sozinho, porque homens assim têm esse final. Desculpa, Simone, pela minha história ter ficado tão longa. Obrigada por ler e compartilhar. Hoje me amo e em qualquer relação quem é importante vai ser sempre eu. Sucesso no seu canal. Gente, que história, gente do céu. E olha que deve ter mais coisa suja aí, né? Como ela mesma falou, que não dá para contar tudo em detalhes, né? Mas olha, querida, eu que te agradeço por compartilhar essa história, sabe? Eu sei que muitas pessoas passam por isso. E é tão bom quando a gente passa por algo e sabe tirar alguma coisa boa dali. E você tirou, né? Hoje você não se deixa mais se iludir pelas pessoas. Você se coloca como em primeiro lugar em qualquer relação. Muito bem. Espero que todas as outras pessoas, outras mulheres e homens também que passam por isso, né, possam se espelhar no final dessa história. Que, nossa, uma história de vida, né? Realmente, só ela sabe o que ela passou. Eu tô esperando pela tua história, pelo teu relato. Manda aqui pra gente, pro e-mail que vai ficar fixado. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.